final de, como é que é o nome? Final de setembro para comecinho de outubro, né? É que com essa mudança toda climática já tá frio agora, sabe? Não era para tá frio agora. Frio não, mas assim, tá fresco, né? Porque geralmente em agosto fica um clima bem calorzão aqui mesmo. E agora já tá estranho, tá escurecendo mais cedo até. Geralmente escurecia só perto das 11, das 10. E agora quando já dá mais ou menos esse horário, 8 e pouco, 9 horas, já baixa bastante o sol. Tá bem estranho, na verdade. Não, os últimos anos que eu passei o verão aqui não era assim, não. Agora melhorou aí um pouquinho, claro. Aí agora são 4 da tarde, né? Mas depois também que o sol vai embora, lá pelas 5 e pouquinho, 6, já faz mais frio, né? E como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo certinho? Com frio, com sol, com chuva? Contem, enquanto isso a gente vai conversando aqui até o pessoal chegar. Sabe o que eu tava pensando em fazer dentro de, não sei se na próxima aula ou daqui a alguns dias, fazer uma aula de yoga, mas a gente fazer yoga mesmo, tá? Não somente falar sobre os assuntos como a gente está fazendo aqui, mas fazer as posturas, fazer os asanas. O que vocês acham? Acham uma boa ideia? Escreve aí pra mim. Tá com um pouquinho de delay, né? Eu falo e demora um pouquinho aí pra chegar pra vocês. Coisas da internet. Mas o importante é que não me derrube, porque esses dias eu tentei fazer live com um montão de gente e, nossa, deu uma dor de cabeça. Porque não consegui fazer. Teve uma das lives que eu tive que cancelar. Isso. Ok. Então, pessoal, vamos se ajeitando já pra gente começar a nossa aula. Eu coloquei fixado aqui sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre como desenvolver o amor próprio, desenvolvendo, equilibrando o chakra coração. O nome do chakra coração em sânscrito é Anahata Chakra. Acredito que muitos de vocês já escutaram, né? A Mari chegou aqui também. E então a gente vai trabalhar hoje com as influências desse chakra coração no aumento de autoestima, no aumento do amor próprio. E vai ser bem interessante essa aula. A Ju também acabou de chegar. Oi, Ju, vamos chegando. Isso aí. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentando porque eu sei que tem gente nova por aí. Então, para quem não me conhece muito bem ainda, não tá acompanhando o Instagram há muito tempo, ou então ou me conhece só do YouTube, dos vídeos, onde a gente acaba não conversando muito, né? Tanto quanto eu gostaria, como a gente faz aqui no Instagram. Então, eu vou contar aqui pra vocês. Ó, a Ju, a Mara que tá dando com a mãozinha. Oi, Ju. Eu sou a Daniele Mangini, sou professora de yoga e dou aula de yoga já faz bastante tempo. Pratico yoga há mais de 16 anos e eu tenho um blog chamado Arte de Mudar. Também tenho um canal do YouTube que também se chama Arte de Mudar. E ali nesse canal do YouTube, por exemplo, eu disponibilizo muitas meditações, desde quem é principiante, para quem já está no nível médio, para quem já está avançado. Tem meditações para todos os gostos e para várias ocasiões. Inclusive, eu acredito, não tenho certeza, mas com certeza tem uma meditação específica para o amor próprio, onde a gente trabalha bastante com o chakra coração. Na verdade, acho que tem mais ou menos umas 2 ou 3 meditações nesse estilo assim. A Carla Mangini, que é a minha prima, acabou de entrar. Oi, Carla. A família, né, prestigiando, que bom. E então é isso, eu te convido a conhecer o blog e o canal do YouTube. Se você ainda não conhece, o link tá ali na minha bio, você pode acessar e ali fazer até inclusive algumas aulas de yoga que eu deixei disponível para vocês na playlist Yoga. Tem também que eu preparei essa playlist para vocês faz pouco tempo. Oi, Dani, que eu preparei essa playlist faz pouco tempo, que ela tem bastante documentários legais, como por exemplo o rap, não sei se vocês já viram, tem um também que se chama Samadhi, que é muito bacana, e todos eles estão nessa playlist dentro do meu canal. Claro que isso era de outros canais, então eu pedi permissão para eles e coloquei dentro dessa playlist, para que vocês possam ver também que são documentários ótimos, que sempre agregam coisas positivas na nossa vida, né? Ó, um monte de gente chegando. A Edna também chegou aqui agora. Olá.
Sejam bem-vindos. Vou tomar uma aguinha que eu tô com a garganta bem seca aqui, povo. Então vamos repassar o que a gente conversou na semana passada? Na semana passada, vocês lembram qual foi o assunto que a gente falou? Vamos ver se alguém lembra. Alguém que estava na semana passada tá aqui hoje também, isso é importante saber, né? Porque às vezes perdeu a aula. Em falar nisso, para você não perder as aulas e saber sempre os horários, para eu te avisar, na minha bio tem um link onde você pode fazer a inscrição para as aulas, para essas aulas gratuitas aqui semanais. Oi, Bárbara. A Bárbara foi minha aluna de yoga aqui. A Bárbara mora aqui em Madrid, foi minha aluna de yoga. Oi, Jonas, tudo bem? Jonas, a gente trabalhou juntos no rádio. Que bom, que bom. Assim eu consigo ver vocês um pouquinho, né? Pessoas que eu tô morrendo de saudade. Então, até esqueci o que eu tava falando. Assim, que você pode entrar no link da bio e se inscrever para essas aulas semanais, gratuitas, que eu te aviso, é um grupo de WhatsApp, mas eu juro que eu não fico metendo um monte de conteúdo nada a ver ali. Eu só entro mesmo para te avisar, olha, hoje tem aula, que nem agora há pouco eu mandei um recado para as meninas falando, olha, daqui 20 minutos eu vou entrar. Pra quê? Porque às vezes você quer ver a aula, mas aí tá na correria do dia a dia e acaba esquecendo. Então eu te mando uma mensagem no seu WhatsApp só pra você lembrar que tem a aula. É gratuito, claro, você só entra ali, se inscreve, aceita participar do grupo, né? E é isso. Bom, eu acredito que quem tá aqui hoje não viu a aula da semana passada, então eu vou fazer um breve resumo, porque, claro, a aula foi longa, né? A gente demorou quase 1 hora na aula passada. É que todos os assuntos, assim, é difícil falar pra vocês no assunto do yoga em meia hora, sabe? É complicado, porque ou eu falo muito superficialmente, ou a gente poderia passar também 3 horas. Então eu chego a um meio termo de ficar mais ou menos uns 50 minutos com vocês para passar as informações principais, porque é muito rico o conteúdo de yoga, né? E pode te ajudar em vários momentos da sua vida. Enfim, na semana passada, na segunda-feira passada, a gente falou sobre os benefícios do yoga com relação à autoestima, porque a gente está participando ainda desse programa da autoestima, inclusive no final da aula eu tenho 2 surpresas, uma novidade e uma surpresa para você. Então você fica aqui comigo, tenha paciência, controla a sua ansiedade, respira e aguenta aí que a gente vai conversar e eu vou te contar as novidades no final. Então, na aula passada, a gente falou sobre os benefícios do yoga com relação à meditação. O primeiro benefício que eu apresentei para vocês foi a questão do sankalpa. Lembra o que era sankalpa? Sankalpa é uma palavra em sânscrito que significa mais ou menos como o seu objetivo, que geralmente a gente coloca esse objetivo no princípio da nossa classe de yoga. Sabe aquela postura que tá todo mundo deitado no chão com a barriga para cima, de olho fechado, que também é conhecida como a postura do morto? Que é Shavasana. Geralmente, quando a gente está nessa primeira postura inicial do yoga, a primeira de todas, que você está ali deitada, relaxando, subindo e baixando o abdômen, é quando a gente propõe o Sankalpa, ou seja, nos primeiros minutos da classe. Ou você também pode propor um Sankalpa nos primeiros minutos da sua meditação. Inclusive, nas minhas meditações, geralmente eu falo para você propor um objetivo, ou eu já trago um objetivo já para você, né? Já trago um suposto sankalpa para você nas meditações que eu conduzo. Como, por exemplo, no final da aula eu quero fazer com vocês uma meditação, uma prática com relação ao chakra coração, ou seja, eu estou trazendo para vocês um sankalpa, né, um objetivo para essa aula. Mas é claro que você pode também colocar os seus objetivos particulares. Então, uma vez que você coloca esse objetivo, por exemplo, a pessoa que está com baixa autoestima, né, que passou por uma série de coisas na sua infância, ouviu a infância inteira, os pais falando que aquela pessoa não valia nada, que era um inútil, tal, isso está marcado no subconsciente dela. Uma pessoa que sofre, por exemplo, com essa situação, ela pode sim pedir para durante a aula ou durante a sua meditação, ela mudar essa vibração de pensamento, né? E ela começar a pensar de uma maneira mais focada, ao contrário daquilo que o subconsciente gravou como certo. Ou seja, ela propor que ela é uma pessoa útil, que as pessoas gostam muito de estar junto com ela, que ela faz bastante coisas importantes para as outras pessoas. Enfim, isso é muito particular, cada um vai colocando o seu objetivo, o seu sankalpa. Então essa foi a primeira explicação que eu dei para vocês na semana passada. A segunda foi com relação às posturas, que nós chamamos de asanas. Todas aquelas posturas bonitas que vocês veem aí no Instagram e tal, são as asanas. E estas posturas, elas não são só posturas físicas, elas são posturas que trabalham também com o corpo energético.
Porque o ser humano, ele está formado de um corpo físico, que é esse corpo que a gente vê, que a gente pode tocar, que a gente pode abraçar. Podia antes, né? Agora com o vírus já não pode mais tanto. E também um corpo mental, ou seja, o teu mundo particular, é a tua mente, aquilo que você pensa, enfim, o seu mundo interior de pensamentos. E o seu corpo energético, que é onde estão localizados os chakras, que inclusive a gente vai falar hoje do chakra Anahata, que é um dos chakras que faz parte do seu corpo energético. Todo ser humano é constituído por corpo energético. Isso é comprovado cientificamente. Então, assim, muita gente às vezes fala, mas eu não acredito nessas coisas e tal. Busca se informar melhor, porque isso faz parte do ser humano, né? Então, a gente falou sobre a questão das asanas, como estas posturas podem ajudar você a equilibrar os seus chakras, a equilibrar, por exemplo, alguns problemas que você tem, inclusive de saúde, porque eu vou te contar já, daqui a pouquinho, com o que esse chakra coração está relacionado. E claro, cada chakra, a gente comenta geralmente só dos 7 principais, né? Mas a gente tem mais de 140 chakras. Mas os 7 principais, cada um deles está relacionado com uma parte do seu corpo, principalmente com a parte de saúde, que a gente já vai conversar sobre a questão do coração. Então, ok, esse foi o segundo ponto da aula passada, com relação às asanas, que elas podem, alguns movimentos que você faz com o seu corpo, equilibram tanto o corpo físico quanto mental e energético, desenvolvendo assim também a autoconfiança, porque existem asanas específicas que você vai trabalhar principalmente o chakra coração, né? De abrir o peito, lembra que eu comentei com vocês? Abre o peito, posturas onde você tem que colocar os teus ombros para trás e como que trazer o peito para frente, posturas onde o seu peito fica acima da cabeça, ou seja, das inversões, né? A vela, por exemplo, é uma postura dessas. Postura de parada de cabeças, inversão de cabeça, que é a Sirsasana. Então, todas essas posturas onde o seu coração fica acima da sua cabeça, inclusive o cachorro olhando para baixo, também são posturas que ativam o chakra coração e que ajudam também a desenvolver a autoestima. Esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é um ponto que eu já falei para vocês, ele na verdade é um remédio para tudo na sua vida, que é a questão da sua respiração. É você aprender a respirar. Aprender a respirar enquanto você está falando, aprender a respirar enquanto você está em alguma emoção, seja positiva ou seja mais densa. É muito importante que você tenha o controle da tua respiração. E então foi isso também que a gente abordou na aula anterior. E inclusive a gente fez uma prática. Como eu já pratiquei com vocês na aula anterior o pranayama, eu pretendo em todas as nossas próximas aulas ir praticando o pranayama. Por quê? Porque assim você tem uma oportunidade de praticar comigo e tirar alguma dúvida. E levar isso para a sua vida, levar isso para o seu dia a dia. Porque a minha intenção ensinando yoga não é ficar com conhecimento para mim. Muito pelo contrário. Eu quero que você aprenda tanto yoga que um dia você não precise mais de um professor. Entre aspas, né? Que você consiga fazer sozinho e procure um professor para aprimorar as coisas e claro, sempre para buscar mais conhecimento. Mas que se algum dia você precisar, você tem todas as técnicas no seu bolso para você sacar ali o que você precisa, tá? Então, ok, dito isso, já fizemos um resumo da aula passada. Quem não viu a aula passada? Amanda. A Amanda é lá de Curitiba. Oi, Amanda. Tudo bem? Entrou um monte de gente que enquanto eu tava falando, né, ó, o Francisco chegou aqui. A gente fez uma prática de respiração também com o Francisco na sexta-feira, na live que a gente fez. Deu um pouquinho de trabalho para começar a live, porque a internet não queria ajudar. Mas daí no final eu fui lá pro Instagram do Francisco e a gente fez uma live muito legal. Pena que não ficou salvo. Por isso que você tem que acompanhar aqui os stories e acompanhar as lives, porque sempre tem assunto muito bacana que com certeza vai ajudar. E na sexta-feira passada a gente fez a respiração lunar. Quem viu, viu. Quem não viu, sinto muito. Tem que agora esperar quando tenha de novo uma outra live ou uma outra prática de respiração lunar. Isso. Legal, gente. Bacana. Qualquer dúvida? Aqui, ó. A Agnes viu a aula anterior, né? Massa. Ficou com alguma dúvida, Agnes, depois da aula? Alguma coisa que você queira me perguntar da aula anterior? Aproveita para perguntar agora, porque a gente vai entrar agora num novo tema, que é o chakra coração. Aí é ruim voltar para trás e explicar. E se isso não estiver claro para você da aula anterior, talvez você fique com alguma dúvida aqui, tá? Bom, enfim, eu vou continuando. Qualquer coisa você me pergunta que eu te respondo, tá? Se eu não responder as perguntas agora,
eu vou responder no final da aula, tá? Pra gente não ter que ficar interrompendo. E você já sabe, né? Como eu já falo chakra coração, eu adoro chuva de coração. Não custa nada você colocar ali uma chuvinha de coração. E se você quiser muito ainda, se tiver tipo com o coração muito cheio, com o chakra coração muito expandido, você ainda pode printar essa tela, colocar um coração, me marcar e ainda compartilhar nos teus stories chamando as tuas amigas, que você sabe que estão passando por alguns problemas de autoestima, para elas poderem participar dessa aula, porque na verdade a aula vai começar agora. A gente só fez um resumo até então do que a gente falou. Então, assim, se você quiser printar a tela, o momento é agora. Ah lá, chuva de coração, muito obrigada. E se você quiser printar a tela, o momento é agora, porque daí a gente já pode começar com as novas pessoas que vão chegando aí. Ó, o Márcio Barros, também trabalhei com o Márcio Barros na rádio. Oi, Márcio, tudo bem? A Paulinha chegou aqui agora. Sejam todos bem-vindos. É muito massa essas histórias do Instagram, né? Poxa, eu que tô longe, faz tanto tempo que eu não vejo tanta gente que eu gosto. Então aqui, assim, às vezes eu posso ver só um pouquinho, falar um pouquinho e já mata um pouco a saudade, né? Massa. Muito bem, seus lindos e suas lindas guerreiros. Vamos começar, então? Preparados? Preparados para ativar o chakra coração? Anahata Chakra. Ok, então, assim, você anota aí no seu caderninho, né, no seu papel as suas dúvidas, e no final da aula a gente vai conversando mais e eu vou tirando todas as dúvidas. Então, vamos começar do princípio, né, que é o interessante. Aonde está o chakra coração? Onde você acha que está o chakra coração? Já sei que muita gente vai me responder aqui. Está no coração, né, Dani? Não está no coração. Estão redondamente enganados. O chakra coração tá bem aqui, ó, bem no meio do peito. Bem no meio do seu peito. Ele não tá sobre o coração. Ele está aqui, no meio do peito. Inclusive, na nossa prática, no final da aula, fica comigo até o final, a gente vai fazer uma prática aqui com o mudra, Jan Mudra, justo com a mão no centro do coração. Então, aqui está localizado o chakra coração. Inclusive, até nas imagens, né, religiosas, você pode observar que os grandes mestres, eles estão com a mão aqui, ó, sempre a mão esquerda por baixo e a mão direita por cima. Por quê? Esse daqui é um mudra de proteção. Olha, eu já... É que é impossível falar algumas coisas sem dar um spoiler de próximas aulas, né? Mas, enfim, esse mudra aqui é um mudra de proteção, onde você cruza os braços. E você cruza o coração para quê? Para proteger o seu coração. Para proteger o seu chakra coração de baixas energias, de baixas frequências, tá? Então, muitos dos mestres de luz usavam essa postura aqui. Pode observar, protegendo o chakra coração. Ok, então ele está localizado aqui no centro do peito. Ele tem a cor verde. Isso daqui é legal você saber, porque quando você for fazer a meditação, você fecha os seus olhos e começa a imaginar isso que eu tô falando pra você, tá? Esse chakra, ele tem cor verde, com alguns pontos em dourado e rosa. Eu nunca vi pessoalmente, né? Eu tô falando pra vocês o que eu vi nos livros e o que geralmente conta, inclusive, o pessoal do Vedanta, né? Do livro dos Vedas, que é o livro mais antigo do mundo e mais confiável. Então, eu acredito. Então, esse chakra, ele tem a cor verde com pontos em dourado e pontos rosas. Você sempre tem que imaginar o seu chakra girando da direita para a esquerda. Visualiza ele em espiral, girando, 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 girando. E eu gosto, no final das minhas aulas de yoga, a Paulinha e a Bárbara, não sei se a Bárbara ainda tá aqui, elas sabem que eu faço isso, de verdade. No final das aulas, a gente imaginar essa luz saindo do coração, se expandindo para todo o universo. Por quê? Porque é uma maneira de você ativar ainda mais o chakra coração, doando o amor. Porque a intenção do chakra coração é essa, né? É o amor universal, é você doar sem esperar nada em troca, né? Quando um chakra está bem equilibrado, está harmonizado, ele flui desta maneira. Ele doa o amor sem pedir nada em troca. A gente já vai falar mais sobre isso, mais pro finalzinho da aula, tá? Eu já vou aprofundar mais. Então, ok, eu anoto tudo aqui para não ficar me enrolando e não começar devagar, porque senão eu vou encaixando um assunto no outro dos mudras e a gente nunca mais para, tá? Então, eu sempre faço aqui uma colinha para que a aula seja bem objetiva e que eu possa te ajudar da melhor forma possível, tá? Então, isso, a cor dele é verde, o elemento dele, porque assim, cada chakra está relacionado com um elemento, né? Ar, terra, éter, água e, enfim, os elementos da terra.
os elementos que fazem parte. Então, o chakra coração, ele está relacionado com o elemento ar, tá? Você pode também sempre visualizar, se você quiser, esse elemento, né, o vento, alguma coisa assim, para te ajudar na tua prática de meditação. Ou então colocar uma música também relacionada a isso, porque automaticamente ajuda. E os sentidos do corpo, por exemplo, né, de olfato, visão e paladar e tato, com relação a esses sentidos, o chakra coração está conectado com o tato. Por isso que quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente quer abraçar ela, porque é uma maneira de se expressar através deste chakra. É abraçando, é tocando a pessoa que a gente gosta. Claro que agora com o coronavírus a gente teve que mudar um pouco, né? Mas a intenção é essa, que ele esteja relacionado com o tato. Até aqui tranquilo, gente, tô falando muito rápido. Eu dou sempre uma aceleradinha no início para que a gente possa trabalhar legal na nossa aula, beleza? Na nossa prática, aliás. Ok. Ó, o Jorge chegou agora. A Cris, oi Cris. Nós estudamos juntas. Isso daí, beleza, então vamos. Seguimos com a nossa aula. Eu quero contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo numa época em que o meu chakra coração estava um pouco desarmonizado, podemos dizer assim, estava em desarmonia, né? Para que você entenda como é importante você manter esse equilíbrio dos chakras. Houve um momento na minha vida em que eu senti uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas, né? Até hoje eu tenho essa vontade, mas naquele momento era muito forte mesmo, de sair e se eu pudesse arrancava a roupa que eu tava e dava pra outra pessoa e queria cada vez ajudar mais. E eu comecei a fazer nessa época, isso foi o quê? Acho que em 2013, por aí, 2012 ou 2013, não tenho certo. Eu comecei a fazer um voluntariado num asilo. E nesse asilo tinham não só pessoas de idade, mas sim pessoas de idade com problemas mentais também, com histórias de vidas assim super difíceis. E foi na verdade um grande aprendizado. Mas olha o que acontecia. Toda vez que eu ia, enquanto eu estava ali com eles, eu me sentia muito bem. Me sentia assim super feliz, me sentia preenchida, né, realizada de poder ajudar. Às vezes ajudavam a comer, às vezes ajudava a levar um paciente, né, um senhorzinho da sala, do comedor onde eles estavam até a habitação, até o quarto que eles estavam dormindo, caminhando devagarzinho com eles, tal. Enfim, ajudava, fazia o que tinha que ser feito. Às vezes ficava na sala de artes, né, que eu adoro artes, então eu ficava na sala de artes com eles, lia histórias, inventava histórias, que eu adoro também. Então, só que essa não é inventada, hein? Essa história é de verdade. Então eu passava um momento muito agradável com eles. Mas, assim, querendo ou não, eles acabam contando, né, a sua vida, a sua experiência de vida, suas práticas agradáveis e desagradáveis, eles acabam compartilhando com a pessoa que tá ali com eles. E claro que eu ouvi muita história muito triste, mas muito triste mesmo, que vocês não podem nem imaginar, que eu nem vou contar, que senão tu vai começar a chorar. Eu sei que daí quando acabava esses dias de voluntariado ali no asilo, eu chegava em casa anêmica energeticamente, mas totalmente apática mesmo. Era como se eu carregasse o peso do mundo nas minhas costas, ou seja, eu acabava me entregando tanto ali, entregando tanto um amor que eu não tinha naquele momento, que era, na verdade eu queria dar amor aos outros porque era o que estava faltando para mim. Foi essa conclusão que eu aprendi depois, né, com muito estudo, muito autoconhecimento, muita autoobservação, muito yoga, respiração e tudo mais, meditação. Eu descobri que era isso que me deixava anêmica energeticamente. E mais pra frente ainda eu descobri que era isso, era um desequilíbrio, era uma desarmonia no chakra coração. Ou seja, quando a gente está aleijado de amor, a gente quer muito dar amor aos outros. E eu já vou contar pra vocês também todas as consequências da desarmonia deste chakra. Essa foi só uma, né? Que inclusive começou a prejudicar a minha vida física. A minha vida física mesmo, a minha saúde. Porque como eu chegava em casa anêmica energeticamente, isso acabou se refletindo também em uma anemia no meu corpo físico. Olha só como é que é. Então a gente fala, não, isso não tem nada a ver, história de corpo energético. Mas sim que tem muito a ver. O lado mental com o corpo energético, com o corpo físico, ele está todo interligado. Quando surge alguma enfermidade, quando surge alguma doença, alguma coisa está desequilibrada. O ideal do ser humano é que essas três máquinas, né, esses três corpos energético, mental e físico estejam em harmonia.
para que você esteja saudável, para que você esteja bem. E quando a gente sente que alguma coisa está errada, tem que ser trabalhado nos 3 corpos em conjunto. Não adianta só meter uma pastilha para dentro, um remédio para dentro, amanhã eu vou estar ótimo. Pode até ser que amanhã você esteja ótimo, mas quanto tempo será vai durar, né? Então assim, às vezes tem que mexer mesmo no cocô, e lá no fundo descobrir o que está acontecendo para poder resolver a situação. Por isso que eu contei para vocês essa história do asilo, né? Dessa história que eu passei, né, desse fato que eu passei, que acarretou problemas físicos na minha vida por conta dessa desarmonia do chakra coração. Vocês já passaram por alguma situação parecida com essa? De repente querer fazer algum voluntariado, ou querer muito, muito, muito ajudar alguém e acabar até ficando enfermo, né, doente? Conta aqui pra mim, enquanto eu tomo água que tá secando minha garganta. A Mari disse aqui, ó. Imagina, suga energia. Era bem gostoso, sabe, gente? Não vou falar que não era. Não vou falar que não era bacana estar ali. Foi um aprendizado muito grande. Amadureci muito convivendo com as pessoas mais idosas. Eu vi bem certinho como que eu não quero envelhecer. Por isso que eu comecei a me cuidar cada vez mais, principalmente do que eu como. Esse ano eu tô deixando a carne pouco a pouco. Não porque, sou yoga e não como carne. Não, é porque realmente estava trazendo problema pro meu intestino. Meu corpo tava falando, mas eu não escutava, né? Então, tava trazendo problema pro meu intestino, tava trazendo problema pra minha vida, pra minha pele e tal. E eu fui descobrindo que era isso. Olha, a Luzia chegou aqui também. Oi, Luzia. Oi, Camila. E então, eu comecei a me cuidar mais depois que eu convivi com esses anciãos, né? Ancião, blá, blá, não sei, esqueci como é que fala. É muito bom poder ajudar, mas precisamos estar bem. Exatamente, Pedro. A gente não pode doar aquilo que a gente não tem, né? Então, é sempre o que eu falei na aula passada, a mesma história das máscaras do avião. A gente precisa primeiro colocar a máscara na gente, para depois você passar e poder ajudar as outras pessoas, porque se você tiver capenga, você não vai conseguir fazer nada pra ninguém. Ficar um ambiente de muito atrito e brigas, sinto que me desgasta muito. Então, Agnes, aí a dica pra você que eu falei agora há pouco. Isso também pode estar relacionado com algum desequilíbrio do chakra coração, mas também pode estar muito relacionado com a questão de você ser mais sensitiva mesmo, sabe? E absorver de maneira mais rápida essas energias, tanto positivas quanto negativas. Esse mudra, que eu ensinei pra vocês aqui, que é o mudra de proteção, sempre você coloca o braço esquerdo embaixo, o direito vem em cima. E você pode fazer isso em qualquer lugar que você tiver, né? Tipo, tô parada aqui, tô tranquila. Sentir alguma coisa ruim, alguma energia ruim em algum lugar, porque às vezes a gente entra no lugar e você sente, né? Você fala, puta, que lugar horroroso de estar. Que energia péssima, eu quero ir embora desse lugar. Só que às vezes você não pode ir. Então você pode fazer uma pequena oração para quem você acredita, né? Não sei se você tem alguma religião, enfim, pede proteção. E coloca esse mudra. Isso com certeza também vai ajudar você. Às vezes eu fazia isso porque isso foi uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás. Aprendi em 2003 esse mudra da proteção. Então eu fazia em todo lugar que eu ia. Inclusive hoje mesmo, às vezes eu vou em algum lugar, às vezes estou no metrô, que tem muita gente. Aí você começa a sentir aquela agonia e tal, eu já coloco meu mudra aqui, ninguém nem sabe o que eu tô fazendo. Pensa, tá com frio, tadinha. Não é frio, na verdade, tô só me protegendo. E é uma coisa interessante também, só abrindo aqui pra não fugir muito da aula, a nossa alma, deixa eu ver se eu tenho certeza agora do tamanho dela. A nossa alma, né, nosso corpo energético, ele tem 3 metros de altura por 2 de largura. Então, diz no yoga, né, e também no livro dos Vedas tal, que quando você está num ambiente, numa multidão, por exemplo, ou até mesmo dentro de um metrô, você acaba trocando energia com as pessoas, por mais que você não queira. Por quê? Porque essas almas se entrelaçam, né, elas estão num ambiente muito pequeno. Por isso que às vezes você absorve isso para você. Então é muito interessante você saber fazer algumas coisas para se proteger, né? Inclusive também fazer uma limpeza com o Palo Santo. Vocês sabem o que é o Palo Santo? Todo mundo conhece? Todo mundo já viu o Palo Santo? Não é besteira, eu tô falando sério, tá? O Palo Santo é uma madeira que tem aí no Brasil, na Argentina, na Amazônia, e tem em várias outras cidades também da América Latina, em vários outros países da América Latina. O Palo Santo, eu não tô com ele aqui, ficou lá no meu quarto, que eu gosto de fazer sempre de noite antes de dormir. Eu acendo o Palo Santo normal e passo por todo o meu corpo. É bem facinho, você encontra em vários lugares para comprar. Isso ajuda muito também a limpar tanto o teu corpo energético
quanto a sua casa, os ambientes. Deixa eu ver o que o povo tá escrevendo aqui. É muito bom poder ajudar, seja ali, ficar num ambiente muito pesado, exatamente, desgasta muito. Isso, Agnes, começa a fazer, e se você sente que você fica muito carregado quando você vai em alguns lugares, usa também o Palo Santo. Inclusive, ó, lá no meu canal do YouTube, pode entrar lá, Arte de Mudar, e na bolinha ali de busca, dentro do canal, coloca Palo Santo. Tá entre os vídeos principais ali, porque muita gente gostou desse vídeo, ele tem bastante visualização. Então você entra ali, eu explico bem certinho o que é o Palo Santo, tem a oração do Palo Santo, é excelente para limpar essas energias, sabe? Beleza. Isso aí. Ok, então vamos seguir com a aula, ó, isso que eu tô falando, se eu não anoto, eu já vou entrando aqui, tem tanta coisa dentro da minha cabeça que eu quero compartilhar com vocês, que pra mim, conhecer as coisas é legal, mas o mais legal é poder contar pra pessoa aquilo que eu aprendi, porque senão, o que vai adiantar? Aprender tanta coisa, não é? Então deixa eu voltar pra aula aqui, que eu já tô indo embora, já no Palo Santo. Ok, então falamos sobre a estrutura, né, do que está relacionado com o tato, com o sistema. O que aconteceu aqui, Jesus Cristo? Aqui, beleza. Isso. Então agora a gente vai falar sobre a correspondência corporal. Lembra que eu falei pra vocês? A gente tá entrando já no segundo tópico da aula, tá? O primeiro tópico foi, assim, essa primeira toma de contato com o que é o chakra coração. E agora a gente realmente vai falar sobre essa parte da desarmonia desse chakra, quais tipos de doença podem causar no seu corpo. Então, ó, presta atenção, o chakra coração está relacionado com o sangue. Todo o sistema sanguíneo está relacionado com o chakra coração. A circulação sanguínea, o seu coração, também o pulmão está relacionado com o chakra coração. Por isso que eu falo que é tão importante você saber conciliar a tua respiração para o equilíbrio dos chakras. E esses são, na verdade, os 3 pontos do corpo que mais estão conectados com o chakra coração. Tem alguns pontos do corpo que eles se repetem com outros chakras, vale? Ok? Mas nesse caso eu vou falar só do chakra coração, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, são esses 3. Sangue, observa bem sempre essas partes no seu corpo. Se você vê que alguma coisa está um pouco desequilibrada, pode ser um desequilíbrio energético também no Anahata Chakra, tá? Então, circulação sanguínea, pulmão e a pele, tá? Problemas de pele também estão relacionados com o chakra coração, ok? Sistema sanguíneo, coração, né? Pulmão e a pele. Esses 3 pontos você observa que estão conectados com o chakra coração. Esse chakra em harmonia, agora a gente vai entrar em alguns spoilers que eu já dei lá no início. Quando esse chakra está em harmonia, é o que eu falei para vocês, é aquela doação sem esperar nada em troca. São as relações que estão fluidas, tanto a relação entre homem e mulher, quanto a relação família, relação entre amigos. Quando esse chakra tá girando bonitinho, tá em harmonia com todo o restante do corpo, estas relações, elas são fluidas, elas acontecem de maneira muito tranquila. E principalmente, sobretudo, você se olhar no espelho e você se amar. Lógico que tem dias que a gente não tá, né? Fala, pô, hoje não tô muito legal e tal, e é normal. Mas você não se gostar todos os dias, abra seu olho, que alguma coisa está muito errada. Desequilíbrio no chakra coração, com certeza. A pessoa que tá bem, ela tá com uma autoestima fortalecida. Pode ser que alguma coisinha ou outra às vezes aconteça que deixe ela um pouco balançada, mas geralmente ela está com essa autoestima presente e fortalecida, tá? Então, a desarmonia do chakra coração, ela causa totalmente o contrário. Ela causa isso que eu falei, essa necessidade de se entregar, de fazer alguma coisa pelo outro, de se doar. É como se fosse um grito de socorro, né? Você pedindo para que alguém lhe desse esse amor que você tanto quer doar para outra pessoa. É muito engraçado como que a mente da gente funciona, né? Na verdade, é um pouco de loucura até. E eu sempre recomendo para vocês um livro chamado O Poder do Subconsciente. Apresentei ele aqui para vocês na semana passada. É um livro excelente e ele sempre, na verdade, está conectado com vários problemas da nossa vida que a gente nem imagina, que fica lá no fundo da nossa cabeça. Quando você começa a revirar, fede. Então é bom sempre ler esse livro para poder compreender algumas coisas que passam internamente, tá? Então o chakra coração em desarmonia, além de você querer doar tanto esse amor, ele vai desequilibrar as tuas relações, inclusive, por exemplo, as pessoas que estão solteiras, né, que têm dificuldade de ter um relacionamento com alguém,
tem toda a questão de karmas e tudo isso que a gente não vai entrar no mérito agora, tá? Mas eu tô falando aqui com relação ao chakra coração. Quando ele tá em desarmonia, às vezes isso pode até atrasar de você conhecer a pessoa que está destinada para ser seu parceiro, sua parceira, ou então a pessoa que você convive, né, sua família, seu irmão, sua mãe, seu pai. Se você tem um atrito muito grande nessas relações, aquelas relações que são quase insuportáveis de conviver, é um desequilíbrio fortíssimo no chakra coração, né? Principalmente com a família. Então, era um momento muito legal de observar isso e realmente resolver, né? Se pode resolver, se for uma coisa rápida, você pode resolver até com yoga, com meditações e tal. Agora, se for uma coisa mais profunda, é muito interessante que você procure terapeutas. Eu já fiz aqui constelação familiar com a Cláudia Pampolini, que eu já trouxe várias vezes aqui no Instagram. Fiz terapia também com a Vanessa Fávero, que foi a convidada que eu tive que desmarcar, né, da semana passada, mas a gente vai remarcar com ela por causa da internet. E foram terapias que me ajudaram muito. Por quê? Porque eu comecei a observar, quanto mais você vai estudando sobre autoconhecimento, quanto mais você vai se amando, vai se conhecendo, você aceita também com amor as tuas debilidades. Porque todo mundo tem debilidades. Então você começa a buscar outras alternativas para que a sua vida entre realmente em uma harmonia total, né? Não só em harmonia com você, mas também em harmonia com os outros. Então, assim, essas duas terapias que eu fiz, que foi Theta Healing e também a constelação familiar, tiveram várias outras, né? Mas vou falar só dessas duas para vocês hoje. Eu aconselho muito a fazer, porque elas também estão conectadas muito com essa questão de amor próprio, de autoestima. A constelação familiar para você poder conhecer, né, a sua história, faz parte de você, os seus ancestrais, e você faz parte deles. E o Theta Healing é essa questão de mexer na bosta que tá lá escondida no subconsciente, né, eliminar as falsas crenças. Por isso que eu quero tanto trazer a Vanessa aqui, tá? Gente, agora, ó, vamos dar um gásinho aqui, porque eu acho que só tem 15 minutos e eu quero muito fazer essa prática com vocês. Tá? Que vai ser uma prática bem bonita. Quero só antes dar uma novidade pra vocês. Nossa, eu bem louca tava esquecendo. Presta atenção! O que eu fiz aqui pra ajudar vocês? Ai, tão bonitinho. Será que eu conto hoje? Vou contar. Eu desenvolvi um curso totalmente gratuito. Vai ser uma imersão de 7 dias, tá? Que eu fiz pra realmente ajudar vocês, porque eu vi que tem muita gente, não só aqui, mas lá no YouTube também. Vocês não imaginam as coisas que eu leio, porque o pessoal me escreve falando sobre a questão da autoestima, como despencou nessa quarentena. Então, assim, só as aulas semanais não é o suficiente. Então, o que eu fiz foi desenvolver um curso gratuito de 7 dias. Presta atenção, ele vai começar dia 9 de setembro e vai até o dia 15 de setembro. São 7 dias. Uma imersão de autoestima, de amor próprio, autoconfiança, tá? Essas aulas vão ser aqui no Instagram, às 18 horas. Olha, presta atenção, eu vou dormir depois da meia-noite, porque eu vou ficar aqui com você, dando aula com você para te ajudar. Então você faz favor de acompanhar esse curso, porque eu tenho 5 horas a mais que vocês. Eu falei, beleza, não tem problema, vou me doar, vou abrir aqui meu chakra coração, e vou doar para vocês aqui algumas práticas de yoga e mais conhecimento também com relação à autoestima, enfim, tô preparando uma semana de aula bem bacana e eu te convido a participar, tá? Nos meus stories tem todas as informações que você precisa e na minha bio também, tá? Pra você participar. Enquanto isso, você se inscreve aqui nas aulas semanais e vai absorvendo conhecimento. Isso, Agnes, participa que vai ser muito massa, de verdade, não é porque fui eu que fiz. E na verdade eu não fiz sozinha não, hein? Eu pedi ajuda da minha professora aqui da Espanha, que é a Paz, que ela tá de férias hoje, que eu ainda quero trazer ela aqui pra conversar com vocês. E ela é um amor, e daí eu até conversei com ela, falei, poxa, Paz, tem ali a situação, né, do pessoal que tá ali comigo no Instagram, no YouTube, e eles estão meio chororô, estão meio borocochô com essa história da quarentena. O que a gente podia fazer? E daí ela me deu várias ideias. E várias dessas ideias eu coloquei nesse curso gratuito pra você. Ai, que legal. Depois a gente vai conversando mais sobre isso nas próximas aulas, tá? Mas só pra você saber, já anota aí na tua agenda. De 9 de setembro a 15 de setembro, depois do feriado, não tem desculpinha pra dar pra tia Dani, que eu já pensei em tudo isso, já esquematizei tudo pra você poder fazer essa aula, tá? Inclusive a gente vai fazer prática de yoga nessa uma semana de imersão à autoestima, amor próprio. Beleza? Agora eu vou te convidar a fazer essa prática comigo. Quero que você sente confortavelmente, tá? É super importante sempre quando a gente for fazer práticas de meditação, de respiração, seja do que for,
que a sua coluna esteja reta. Para quê? Para que o ar possa fluir tranquilamente, tá? Para que possa acontecer esse equilíbrio energético dentro do teu corpo. A coluna vertebral é uma das partes mais importantes do nosso corpo. Sem ela, já parou para imaginar como que ia ser? Então, assim, se você tem essa postura desse jeito curvada, péssimo. Vamos trabalhar essa postura, vamos abrir o peito. Eu sempre falo isso para os meus alunos toda aula. Abre o peito, gira o ombro lá para trás, lá para baixo, junta as escápulas atrás e relaxa os ombros. Com a sua mão esquerda, coloca a planta dos pés apoiada no chão, tá? Com a sua mão esquerda, você vai deixar a palma da mão para cima, descansando sobre a sua perna esquerda. Com a mão direita, você vai juntar o seu dedo índice, o seu dedo indicador e o seu dedo polegar e vai colocar aqui, ó, no centro do teu peito. Aonde está o chakra coração? Lembra que eu te ensinei? Aqui, ó. E vai deixar aqui. Tenta relaxar o ombro, porque a gente tende a fazer isso, tá vendo? Muito mal. Abaixa esse ombro aqui. Deixa ele bem relaxadinho ali. E coloca aqui. Não precisa ficar duro, tenso, tá? Não precisa. Só relaxa aqui. Isso. E agora eu te convido a participar comigo. A gente vai mantralizar por algumas vezes. Eu vou intuir quanto tempo a gente vai fazer isso, tá? A gente vai mantralizar o mantra Yan. O mantra Yan, Y-A-N, é o mantra do chakra coração. Então agora eu te convido a tomar uma respiração bem profunda. Igual eu ensinei para você semana passada, abre bem o peito, enche de ar, infla o abdômen, mantenha o seu mudra aqui no peito. Retém a respiração por 1, 2, 3. Exala devagar, sente o ar saindo do nariz, passando pela garganta, pelos pulmões e leva o teu umbigo lá para dentro. Vamos respirar assim, fazer a respiração iógica completa, desde a parte baixa do abdômen até a garganta, né? Enchendo de ar por mais 2 vezes. Inala profundo. Retemos a respiração em 1, 2. Conecta com o coração. 3. Exala pelo nariz devagar. Leva o umbigo lá para dentro. Tenta relaxar o seu ombro, mantendo o mudra na frente do peito. E respira comigo mais uma vez. Infla bem o abdômen. Inala. Retém a respiração, abre o peito. Exala devagar. Isso, muito bem. A partir de agora, eu quero que você imagine, use a sua imaginação criadora, o poder da sua mente, o seu corpo mental, conectado com o seu corpo físico, em Jan Mudra. O nome desse mudra que nós estamos fazendo é Jan. Conectando o corpo físico, mental e o energético, visualizando uma luz verde girando da direita para a esquerda em espiral no centro do seu peito, justo onde está a sua mão. Esse círculo verde tem uns tons de dourado e de rosa. Sorria para você mesma, para você mesmo. Isso é um ponto muito importante. Sorrir. Relaxa os músculos da face, relaxa a sua testa. E é um sorriso que você oferece para você mesmo, para você mesma. Sente seu coração batendo forte, pulsando. Agradeça por estar vivo, por estar viva e saudável. Enche seu coração de gratidão, trabalhando o chakra coração, imaginando 3 qualidades suas